Enquanto falamos a palavra de Deus, o poder de Deus continua a operar. Aleluias. Creia de todo o coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja. Glória a Jesus. Salmo 62. Vamos ler todos juntos. A leitura da palavra de Deus em voz alta produz fé. Vamos ler juntos. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse aqui é um salmo de confiança. Repita comigo. Eu preciso confiar em Deus. É preciso confiar em seu amor. É preciso acreditar em seu poder. Deus é o mesmo, não mudou. Creia, você vai vencer. Deus fará um novo dia para você. Diga glória a Jesus. Fala assim, creia. Hoje é dia que o Senhor vai aumentar a fé. Irmãos, este é salmo de confiança. Tem outros 4 salmos na Bíblia que também são de confiança. Salmo 16. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Mais à frente diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outro salmo de confiança é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro é o Salmo 27. O Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? E outro é o Salmo 131. Como uma criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. É Salmo de Davi, escrito provavelmente durante a rebelião de Absalão. O próprio filho do rei Davi se levantou contra ele e queria não apenas destroná-lo no reino, mas queria matar
o próprio pai. Então, um momento muito difícil, um momento de decepção, de traição no seio familiar. Mas, irmãos, neste momento, Davi não perdeu a fé. Tem gente que quando passa problema familiar, problema conjugal, a pessoa se sente traída, ela já perde a credibilidade em todos, até em Deus. Meu amado, se um traiu, isso não significa que Deus é mentiroso, jamais. Romanos 3 diz assim: a infidelidade de alguns anulará porventura a fidelidade de Deus? De forma alguma. Fala assim, Deus é fiel. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, decepção humana não pode gerar incredulidade. A minha alma espera somente em Deus. Aleluia. Irmãos, todas as coisas devem cooperar para que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Nunca podemos ficar mais distantes, sempre mais próximos. Irmãos, o salmista, ele próprio disse que ele era uma pessoa de alta posição. Procuram como derribá-lo da sua excelência, diz o versículo 4. E ele estava sofrendo ataque de homens malignos que maquinavam contra ele. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Havia uma conspiração contra ele, inclusive de seu próprio filho. E essa conspiração vinha de pessoas de várias classes sociais. Tanto que ele falou, os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Todos eles pesados na balança são mais leves do que a vaidade. O que significa isso? Os homens de ordem elevada são mentira. Os ricos são mentirosos. Fala assim, viu? Isso é a verdade mais óbvia que tem. Quem está no poder, e políticos e donos de empresa, ele chega para o empregado, eu não vou te dar um aumento porque eu não posso. Mentira, não vai dar porque não quer. Mentira deslavada. Só que o lugar de todos os mentirosos é no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. E os homens de classe baixa são vaidade, diz ali. O rico é mentiroso e o pobre é vaidoso. Faz assim, misericórdia. Pobre, mas petulante. Faz assim, misericórdia. A palavra de Deus é verdade. Fala assim, viu? E essas pessoas que atacavam e que estavam perturbando o servo de Deus, então vinha uma opressão de todo lado, mas ele esperava somente em Deus. Diga glória a Jesus. Poder só Deus tem. Por isso que ele falou, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, ele estava confiando só em Deus, porque ele sabia que a fonte única de poder é o Senhor. Irmãos, este é um salmo cheio de esperança, não tem aqui toque de amargura nem de lamentação. O salmista fala das opressões, mas ele fala de uma forma já vitoriosa. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Ele fala isso de uma posição segura, porque ele diz, Deus é minha rocha. E sempre que os salmistas falam, Deus é minha rocha, significa, eu estou seguro em Deus, eu estou estabilizado em Deus, eu estou firme no Senhor. Diga glória a Jesus. Tirou-me de um tremedal de lama, um charco de lodo, firmou os meus pés na rocha, firmou os meus passos. Salmo de número 40. Repita comigo, eu preciso estar firme no Senhor. Está escrito em Filipenses 4:1, estai firmes no Senhor, amados. O crente não pode ser fraquinho, o crente não pode ser estável. Deus é a nossa rocha. Isaías 26:4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Salmo 90, versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e também é um salmo de ensino, porque ensina que o homem é pequeno e Deus é grande. Diga glória a Jesus. Os homens de ordem elevada. Irmãos, o texto ensina que não se pode confiar nos homens, quer sejam ricos, quer sejam pobres. Não se pode confiar no dinheiro. Se a riqueza aumenta, não coloque nela o coração,
porque tudo isso é vaidade, tudo isso é fugaz, fútil, tudo passa. 1 João capítulo 2, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diga glória a Jesus. O Salmo ensina a confiar só em Deus. O salmista não confiava em si mesmo. Irmãos, essa questão de pensamento positivo, o poder da mente, que tanto se difundiu, isso também tem um pezinho nessas religiões orientais, no Zen budismo, né, para fortalecer o eu. Tá, se você fortalecer o eu, você vai ver onde você vai parar com isso, meu filho. Mas em misericórdia, você tem que confiar em Deus. E o budismo tem uma expressão horrorosa assim: fortalecer o Deus que há dentro de você. Sai dessa! Fala assim, sai dessa! Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Diz o Salmo 115. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Salmo 115 diz: porque dizem as nações, onde está o vosso Deus? O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O próprio Salmo 115 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Diga glória a Jesus. Deus é grande. Irmãos, confiar só em Deus. Irmãos, este salmo foi escrito por alguém que passou por muitas situações, muitas experiências na vida, e o coração foi tratado, a alma foi mudada, e ele chegou a uma conclusão: eu confio só em Deus. Diga glória a Jesus. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Diga glória a Jesus. Confiar só em Deus. Louvado seja o Senhor. Só Jesus. Fala assim: só Jesus. Aleluia. Irmãos, é gente que não confia na sorte, nem na fortuna. O livro de Isaías fala daqueles que misturavam vinho para a fortuna e para o destino. Irmãos, tem gente dentro da igreja que fica assim ainda muito fatalista. Aconteceu isso porque tinha que acontecer, né? Aconteceu porque você orou pouco, meu filho. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Que aconteceu porque tinha que acontecer. Coisa nenhuma, irmãos, não existe esse fatalismo. Isso também é coisa oriental. Você tem que confiar em Jesus. As coisas podem ser mudadas pela oração. Irmãos, pela oração de um homem não choveu 3 anos em Israel. Diz em Tiago capítulo 5, se referindo à história de 1 Reis 17, profeta Elias. Irmãos, pela oração de um homem, em Josué capítulo 10, o sol parou por quase um período inteiro de 12 horas. Diga glória a Jesus. Então o Senhor pode fazer grandes coisas. Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor quer transformar as situações. Não fique distraído. Fala assim, viu? Tem gente viajando. Olha para o irmão, vê se ele está prestando atenção assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, a minha alma espera somente em Deus. Enquanto você ainda tem esperança que o tratamento médico vai dar certo, você ainda tem esperança que o advogado vai resolver o assunto. Às vezes falo do médico, o médico fica bravo, né? Eu vou falar do advogado também então. Faça misericórdia. Só Jesus, meu amado, não ponha a tua esperança nisto, ponha a tua esperança no Senhor. Pastor, como que eu coloco a esperança em Deus? Ore incessantemente por um assunto. Pastor, eu tenho que explicar, porque se não falar português bem claro, não se entende. Pastor, o que é orar incessantemente? 50 vezes por dia, meu filho, por exemplo. Fala assim, viu? Tem gente que faz uma oraçãozinha por dia e já está achando que está orando sem cessar. Menos, né, meu filho? Fala assim, menos.
Orar sem cessar, meu filho, assim 50 vezes por dia, 60, de acordo com a necessidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor ouve, e o Senhor atende, e o Senhor responde. Irmãos, aquele que espera só em Deus é que aprendeu a não esperar mais nada deste mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, geralmente isso é muito de jovens assim, né, que ainda tem esperança, que vai fazer carreira, que vai fazer fortuna. Jesus, fala assim, Jesus, faça fortuna no céu, meu filho. Diga glória a Deus. Mateus 5, ajunteis tesouro nos céus. Louvado seja Deus. Irmãos, e Davi mesmo jovem, ele aprendeu a não pôr esperança nisto, porque Davi escreveu no Salmo 119, eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu observo os teus estatutos. Eu sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Glorificado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Repita comigo, este Salmo fala de um vínculo espiritual profundo e verdadeiro com Deus. Irmãos, o Senhor não se agrada de meia fé ou de fé incompleta. O Senhor trabalha, como diz 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra no dia da revelação de Jesus Cristo. Então o Senhor trabalha em nós para aprimorar a fé. Efésios 4 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor vai trabalhando para nós nos tornarmos verdadeiramente crentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, aconteceu isso com Jacó, ele andou nos seus caminhos, com as suas mentiras, com as suas armações, não teve um pingo de escrúpulo de enganar o próprio pai, velho e cego. Só que os homens maus enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13, aconteceu isso com ele, foi enganado também, mas até o dia que ele teve encontro com Deus. Diga glória a Jesus. E ele falou ali em Gênesis 32, Peniel, eu vi o Senhor face a face e a minha alma foi transformada, a minha alma foi salva. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o Senhor quer que eu tenha uma experiência sólida e madura com Ele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor vai trabalhando em nós. Trabalhando em nós. Irmãos, o crente, ele não pode ficar decepcionado, jamais. Ai, pastor, faz tanto tempo que eu estou na igreja, mas eu tive umas experiências. Ai, pastor, que me deixaram tão abalado assim que daí eu parei. Mas em misericórdia, sai dessa. Fala assim, sai dessa. Parou por quê? Pergunta você, parou por quê? Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é assim. A minha alma espera somente em Deus. Se parou porque a tua confissão estava em Deus, você estava ainda olhando para o homem. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Irmãos, versículo 2. Só Ele é minha rocha, é minha salvação, minha defesa, não serei grandemente abalado. Ele é minha salvação. Salvação não no sentido de salvação evangélica. Salvação no sentido de livramento dos perigos. Repita comigo. O Senhor nos livra de todo perigo. 2 Coríntios 11, Paulo dizendo que ele passou em perigos nos rios, nas estradas, entre os salteadores, entre os falsos irmãos, mas o Senhor o livrou de todas as coisas. Muitas aflições tem o justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, confiar em Deus. Irmãos, o versículo 2 diz, não serei
grandemente abalado. O versículo 6, não serei abalado, já melhorou. Diga glória a Jesus. Fala assim, já melhorou. O texto já fala de uma progressão de fé. Irmãos, descobrindo o mistério de Deus pela fé, de fé em fé, porque está escrito, o justo virá da fé, Romanos 1,17, de fé em fé. O Senhor vai nos fazendo caminhar progressivamente nesta fé. Primeiro ele disse que não seria grandemente abalado, quer dizer, um pouco ainda seria. Depois ele já disse que não seria mais abalado. O Senhor quer te fazer chegar neste ponto. Diga glória a Jesus. Não ser abalado. Pode ser problema financeiro, pode ser doença, pode ser o que for. A minha alma espera somente em Deus. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor. Irmãos, o versículo 3 fala, de maquinações, conspirações contra os servos de Deus. Mas a palavra de Deus confirma isso. Jesus disse em Mateus 10 que somos como ovelhas no meio de lobos, mas o Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer a carne, diz Hebreus capítulo 13. A minha alma espera somente em Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente que mora em casa, daí alguém pergunta assim, você tem medo da sua casa ser assaltada? Eu não, eu tenho alarme. Fala assim, faz favor. A minha alma espera somente um alarme. Faz misericórdia. A minha alma espera somente em Deus. Pastor, eu não tenho medo do meu carro ser roubado, porque meu carro tem seguro. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Engrandecido seja o Senhor. Vamos ao versículo 4. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Aqui já fala de obra de inveja, aqui já fala de calúnia, aqui fala de falsidade. O Senhor nos livra de tudo isto. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, diz o livro de Provérbios. Mas o Senhor nos livra de toda inveja também. Diga glória a Deus. Deus é maior que qualquer inveja. Diga glória a Jesus. Aleluias. Tem gente que fica muito preocupado com isso. Ai, pastor, estão fazendo macumba para mim. Ore. Fala assim, ore. Ai, pastor, mas a macumba é séria. A tua oração não é, né? Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor nos livre de todo mal. Diga glória a Jesus. Ele te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo de número 121. Irmãos, o salmista falava consigo mesmo, versículo 5, ó minha alma, espera somente em Deus. Irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar das misericórdias de Deus, nos lembrar dos grandes feitos do Senhor. O Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pois eu ficava contemplando a prosperidade dos ímpios. Eles não têm dores da sua morte, eles vão progredindo, até que eu entrei no santuário e eu vi o fim deles. Diga glória a Jesus. E o salmo termina, para mim bom é aproximar-me de Deus. Em outro salmo, o salmista fala que ele perguntava a Deus, Senhor, onde estão os milagres que temos ouvido falar de Ti? Onde estão as Tuas maravilhas? Esqueceu o Senhor de ter misericórdia? Até que o próprio salmista chegou à conclusão, eu vi que isto era enfermidade minha, então eu passei a lembrar das misericórdias do Altíssimo. Diga glória a Jesus. Quando você fica muito azedo, muito depressivo, isso é enfermidade tua, olha para Jesus. A minha alma espera somente em Deus. Irmãos, hoje o Senhor quer aumentar a nossa fé. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Versículo 7. Em Deus está a minha salvação. Fala, irmão, assim, em Deus
Deus é a fonte, única fonte eterna de todo bem. Jeremias 2, deixaram a mim a fonte de águas vivas. O Senhor nosso Deus é a fonte eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como o salmista aprendeu isso, ele pôde, no versículo 8, passar a ensinar outras pessoas: confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Glória a Jesus. Por isso que estamos falando dessa mensagem nesta noite. Em todos os tempos, confiar no Senhor. Diga glória a Jesus. Não confiar em políticos. Não, pastor, eu estou descansado porque eu falei com o vereador. Jesus. Mas em Jesus, acho que daí que se devia perder o som de vez. Fala, mas em só Jesus. Irmãos, não confiar nem em homens de alta classe, nem em homens de baixa classe, nem em você mesmo. Porque quando a gente fala isso, as pessoas falam: realmente, né? Eles são mentirosos. É mesmo. E você? Pergunta para você: e você? Confiar só em Deus. Não confie nem nos teus pensamentos, confie em Jesus. Pensou alguma coisa? Senhor, o pensamento que eu estou tendo é de Ti mesmo. Ontem na reunião de oração conversávamos sobre isso, baseados em Filipenses 3:5. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confiar na carne. Tem crente que só porque está na igreja faz um tempão, ele acha que o pensamento que ele tem já é automaticamente de Deus. Não é assim. Sempre tem que ser confirmado e a presença de Deus sempre tem que ser buscada. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor operou em mim, eu atualmente estou orando até para respirar. Eu respirei, graças a Deus, respirei. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se as riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. Pastor, agora eu estou sossegado, porque agora estou no emprego bom. Amanhã você vai ser mandado embora. Mas em misericórdia. É o que Jesus disse em Lucas 12, na parábola do rico insensato: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não coloque a confiança nisto. Diga glória a Jesus. Grandes grupos econômicos, financeiros, deixaram de existir de um dia para o outro. Mas o nosso Deus é eterno. Deus não vai falir nunca. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Irmãos, mas o salmista aprendeu com tudo isto, com toda a experiência que ele passou, porque ele disse no versículo 11: uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi. Tem gente que o pastor fala 2 vezes e ele não ouve nenhuma. Faz misericórdia. Mas o salmista é assim: Deus disse uma coisa, eu ouvi 2 vezes. Porque a palavra de Deus já ecoava no coração, na alma. A palavra de Deus entrava. Salmo 27:8: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Diga glória a Jesus. Correspondência imediata à voz do Senhor. Ouve o que Deus fala. E o que Deus disse? O poder pertence. Se decansunda lavassuda hariás, recansunda lavassuda radiconta ripa hariás. O poder pertence a Deus. Na lavassuda radiconta ripa hariás, lavassuda hariás, eu endireitarei os caminhos tortos, aplanarei os caminhos escabrosos, e toda a carne verá a salvação de Deus. Sudicanto ricanta lava hariás, lava haricanto ripa hariastei. Isaías 40, o poder pertence a Deus. Irmãos, o Senhor quer aumentar a nossa fé. A Ti, Senhor, também pertence a misericórdia. Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Fique de olhos fechados. Glória a Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com o dia vou mover
no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias, glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Pai amado, que nesta noite a nossa fé seja acrescida, solidificada, fortalecida, enraizada em Ti, em nome de Jesus. Quem está na sétima semana